Fica perto de quem não está com folha, que fica perto. Glória a Deus. Se você quiser. Ou eu vou para lá, quando tem espaço. Vamos relembrar. É isso aí, não é o número 2, não, o número 2. É, Vamos relembrar aqui, né? Quero ver quem está afiado. Vamos lá. Vamos. Página 2. Todos estão com a página 2 aberta? Vamos relembrar o panorama do 1 ao 22. Capítulo 1 do livro de Apocalipse. Apresentação. Capítulo 2 e 3. As 7 igrejas. Capítulo 4. A visão do trono. Capítulo 5 e 6. Os 7 selos. Capítulo 7. Os remidos no céu. Capítulo 8 e 9. As 7 trombetas. Capítulo 10. O livro. Capítulo 11. As 2 testemunhas. Capítulo 12. A mulher e o dragão. Capítulo 13. As 2 bestas. Mar e terra. Capítulo 14, a colheita dos salvos. Capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. Capítulo 19, bordas do Cordeiro. Capítulo 20, milênio e o juízo final. Capítulo 21, novos céus e nova terra. Capítulo 22, conclusão do livro. Agora, pula para a página 3 e eu quero te fazer uma pergunta. Agora você não vai olhar para a folha. Quais são os 3 primeiros sem olhar para a folha? Sem olhar para a folha. Os 3 primeiros sem olhar para a folha. Apresentação. As 7 igrejas. É a visão do trono. Visão do trono. Exatamente. E qual é a 7? O 5 e o 6? O 5 e o 6? Os 7 selos. Oh, glória. Pai, já memorizou? 4. Eu memorizei o primeiro, a apresentação e o 22, conclusão. Também, se não conseguir memorizar isso aí, memoriza mais nada. Mas, ao longo desse estudo, a gente vamos, no final a gente relembra. E se você, quando estiver lavando os pratos, botar lá e fica, olha, a apresentação, as 7 igrejas, visão do trono, os 7 selos. E você vai, daqui a pouco você chega aqui, pastor. Eu não vou não trouxe nem a folha, mas quer que eu fale? Diga, rapaz, aí tá bom, ô glória. Abre aí, em Apocalipse, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre a primeira igreja da Ásia, ô glória, que se encontra na Turquia. Glória a Deus. Hoje ela não existe mais lá, mas quando você tiver o privilégio de viajar para lá, você vai ver lá as paredes, alguns pilares que essa igreja era lá nesse local. Então, vamos ler aqui na folha, rapidinho. Daqui a pouco nós vamos para o texto. Nos capítulos 2 e 3, a mensagem para as 7 igrejas é escrita em 7 cartas específicas para cada uma das igrejas na Ásia Menor. Aí está aí a primeira igreja, Éfeso. A segunda igreja, Esmina. A terceira igreja, Pérgamos. A terceira, Tiatira. A quarta, Sardes. A sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Os textos das cartas segundo uma sequência comum, começando com o destinatário e remetente,
elogio e em seguida uma repreensão. A igreja, no final de cada carta, as palavras de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, traz uma promessa aos que são fiéis à visão das 7 igrejas e a primeira grande visão do Apocalipse. Amém? Amém. Primeiro ponto que a gente vamos começar a observar aqui, vamos ler o texto do Apocalipse. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Primeiro ponto, eu quero colocar aqui sobre a igreja. Quando fala esse termo anjo aqui, não é um anjo angelical. Não é um anjo que você pessoas costumam falar, aquele anjo que tem as asas, o rosto e é todo... Aos olhos de algumas pessoas, o anjo é feio. E realmente, se você vê um anjo na sua frente, como ele é descrevido na Bíblia, você cai duro. Esse anjo aqui está falando dos pastores da igreja. Não está falando, tem dois sentidos, o anjo e tem o anjo que se chama mensageiro. Se lembra lá aqui, de Apocalipse 1, verso 20, olha o que vai dizer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 carniçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 carniçais que viste são as 7 igrejas. Observe que não é em si para anjos, é tanto que você observa aqui na carta, quando ela é dada aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 1, vai dizer bem assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu, e lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo. Observe que as cartas vieram primeiro por Jesus, depois foi dada para mostrar aos servos através dos anjos, veio para João e João distribuiu para as 7 igrejas. Então, nas igrejas, está falando do anjo que é os pastores de cada igreja. Então, observe que é um ponto da gente colocar, não são angelicais. Ao anjo da igreja, olha, em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que é, eita, deixa eu ler aqui na Bíblia. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso, dizendo, aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 carniçais de ouro. O que é que o carniçais é? Vamos para Apocalipse no 20 do capítulo 1. Aqui. E os 7 carniçais que viste são as 7 igrejas. Então, nós traz outra observação aqui, no verso 1 do capítulo 2. Que Cristo anda no meio da sua igreja. Ele enviou para os anjos, mas ele não se saiu dela. Ele está caminhando no meio dela, ele está vivo no meio dela. Então, observação também é que se a gente ler na folha, a gente vamos ver que Cristo vem primeiramente com elogio para as igrejas, mas em segundo lugar, se a igreja estiver errada, ele também vem com uma repreensão. Então, ou seja, Cristo não passa a mão por cima do pecado. Se Cristo passasse a mão por cima do pecado, Marcelo, ele não tinha exposto o pecado de Davi. Ele não tinha colocado na Bíblia que Moisés assassinou. Ele não tinha colocado na Bíblia que
Davi adulterou com a mulher, com Betseba, a mulher de Urias, e ainda assassinou Urias. Então, Jesus, ele mostra, ele declara, por quê? Porque ele corrige aqueles que ele faz o quê? Ama. E ele ama a sua igreja. Ele mandou um alerta para a igreja. E o que me deixa mais satisfeito nesse texto é saber que ele está na igreja. Ele está caminhando no meio da igreja. Ele não abandona a igreja. No meio de tantas lutas e de tanta dificuldade, ele caminha dentro da igreja. Ele exalta a igreja, ele abençoa a igreja, ele corrige a igreja. Porque aí o texto final diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele tem um cuidado especial por a igreja, irmão. Essa estrelas, as quais que dá, eita glória, eu gosto de ler aqui, é porque eu estou com um esboçozinho aqui, que anda no meio dos 7 carniçais de ouro. Olha o que o verso 2, passa para o verso 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Observe que ele fala 3 pontos nesse texto, no começo desse texto. Primeiro, ele está dizendo: conheço as tuas obras. Segundo, e o teu trabalho e a tua paciência. Irmão, imagina Jesus olhando para a gente e dizendo: olha, eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho e conheço a tua paciência. Aí eu me lembro de algo que eu falei, e de uma das igrejas que nós temos hoje, chamada Fumaça. Jesus conhece o nosso trabalho lá. Jesus conhece as nossas obras lá, conhece o nosso trabalho e tem visto a nossa paciência naquele lugar. E da mesma maneira, ele olha para a forquilha e está dizendo: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Irmão, Jesus, ele nos conhece bem. Jesus, ele sabe o que eu preciso. Jesus sabe o que você precisa. E o que me deixa confortável é que ele declara isso. Nos conhece. E nos conhece muito bem. Conhece o trabalho, conhece as obras, conhece o trabalho e conhece a tua paciência e a tua dedicação em tudo que faz. Então ele está dizendo: o que tu faz não é em vão. O que tu faz está sendo anotado. Olha que ele fez 3 anotações e nós não lemos nem o versículo 2 todo. Ele fez 3 anotações: obras, trabalho e paciência. Irmão, para fazer a obra de Deus tem que ter muita paciência. Trabalhar com mentes humanas é difícil. E com 4 tipos de mentes humanas: criança, jovem, mulher e homens. Cada um tem uma maneira de pensar diferente. Cada um tem uma maneira de agir diferente. Mas o que me conforta é que Deus está dizendo: conheça as tuas obras, conheça o teu trabalho e conheço a tua paciência. Então, o que Cristo quer dizer? Eu não coloco nada na mão da igreja que ela não possa conseguir finalizar. Ela consegue finalizar a obra, ela consegue finalizar o trabalho, porque ela tem paciência no que ela tem feito. E o que mais me conforta é o capítulo, o verso 1, que ele diz: eu estou no meio da igreja. Ele está dizendo: no meio desse trabalho, no meio dessa obra, a igreja de Forquilha não está só. No meio desse trabalho, a igreja não está só. No meio dessa paciência, a igreja não está só. Se vocês estão ainda, é porque eu estou no meio da igreja. Isso nos conforta, igreja. Olha o que ele diz mais: e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizia ser apóstolo e não são, e tu os
achasses mentirosos. Outro ponto que eu quero mostrar para você. Olha como essa igreja estava. Primeiro ponto. Se você, irmão, puder estar riscando aí na sua Bíblia, a Bíblia é sua. Faça. Só não rasure os textos. Ou anotando na folhinha, vai anotando. Primeiro ponto. Jesus está na igreja. Segundo ponto, ele conhece as obras da igreja. Terceiro ponto, ele conhece o trabalho da igreja. Quarto ponto, ele conhece a paciência da igreja. Quinto ponto, ele analisa quem trabalha na igreja. Ele analisa os trabalhadores, os que têm o desejo da palavra e os falsos obreiros dentro da igreja. A igreja não está aprovando, ela estava analisando. Deixa eu ver se esse aqui está apto para o ministério. Deixa eu ver se esse aqui é o obreiro que maneja bem a palavra do Senhor. Deixa eu ver se esse aqui tem mágoas. Deixa eu ver se esse daqui tem testemunho. Deixa eu ver se esse daqui é marido de uma só esposa. Deixa eu ver se essa daqui é mulher de um só marido. A igreja estava centrada na sua missão. Ela não queria se corromper. E ela dizia, olha, os falsos eu estava procurando e achei no meio mentirosos. A igreja, irmão, é fiel. A igreja é verdadeira. E Cristo, quando a palavra fiel e verdadeira está no meio da gente, ela vai encontrar a mentira. Sabe por quê? Porque as trevas não conseguem ficar na luz sem as suas obras ser reveladas, igreja. Você quer ver isso? Pula aí para João. Vamos para João 3. Quem achou João 3? Se eu não me engano é o 17 e 18. Quem pode ler para mim? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que... 18, não Marisa. Começa do 18, É. Eu tenho 17. Então, Quem crê nele É. Do 17, né? É. Pronto. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, Não, Marisa, deixa. É no 19 até o 20. Ah, Deixa eu ler aqui. É eu que errei mesmo, me perdoa. certo. É, o 19 ao 20. Ó, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Veio ao mundo. Aí vamos lá para o texto. Que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, por que as pessoas não querem a palavra de Deus? Por que as pessoas até vêm para a igreja, alguns ficam... e quando pega uma igreja que gosta de oferecer o materialismo, ela vai oferecendo, mas quando começa a palavra penetrar, que ela vê que as suas obras mais vai ser revelada e ela não quer que essas obras sejam reveladas, ela faz o quê? Quer isso? Não quero mudar de vida, não quero ser uma nova criatura, não quero ser lavado, não quero nascer de novo. Olha o texto vai dizer, vamos lá, o 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Você está vendo? Ele olha e diz... Vai ter um momento que você vai ser reprovado, irmão. Vai ter um momento que a maneira que você vivia lá fora, aqui dentro, não tem condição de viver. Ou muda de vida,
Ou não tem como de uma mesma fonte sair duas águas. Não tem como, irmão, você pegar e dizer, não, eu quero viver no mundo como se tudo fosse normal, de segunda a sexta, e no domingo eu vou ser um participante da igreja. Irmão, sinto muito dizer, e a gente vai bater muito nessa tecla aqui, inclusive quando a gente chegar em Apocalipse 18 e 19, nós vamos trabalhar com força nessa área. Irmão, se você perguntar hoje, nós temos 85% da população do mundo, elas dizem que são cristãs. Aí quando você pergunta o que é ser cristão, eles não sabem. Ser cristão é ser a imagem e semelhança de Cristo, é ser pequenos Cristo. Se você perguntar de uma geração que se diz ser católica, você pergunta, tu é católico? Sou. Tá com quanto tempo que fui na missa? Quando eu era pequena, quando minha mãe me batizou. Você está entendendo a situação? Tu é católico por quê? Porque o meu pai, minha avó, meu pai e meus amigos são católicos. E você? Eu sou também, mas nunca participou de uma missa. Irmão, católico de verdade, eles lê a Bíblia. Católico de verdade, eles oram. Isso eu estou falando de homens e mulheres compromissados com a palavra, independente da placa de igreja. Eles têm um compromisso com aquilo que eles fazem. Mas, deixa eu te dizer, mas existe uma geração, porque não querem vir e critica tanto. Nós somos protestantes. Mas você sabe que nós, no fundo, nós veio do catolicismo. Mas quando a gente olha, nós somos renovado e protesta, porque nós encontramos uma verdade. E quando encontramos a verdade, a gente resolveu não ficar debaixo das trevas, porque a luz resolveu se resplandecer em nós. Então, muitos não querem vir e criticam, eu não vou para aquela igreja, porque se eu for para aquela igreja, eu não posso usar mais saia curta, eu não posso mais tomar o meu golinho de pinga, eu não posso jogar mais baralho, eu não posso mais ter duas esposas, nunca pôde, na verdade, né? Eu não posso funicar, eu não posso mais mentir, eu não posso mais roubar, nada disso podia, mas você faz porque essa é vergonha. E vai aumentando o negócio. Você está entendendo? Não, mas se eu for... Mas peraí, por que você não vai? Mas eu sou católico. E faz tudo isso, irmão. Isso aqui eu não estou falando para a live aqui entender, para vocês entenderem. Eu não estou falando de católico sério. De homens compromissados com ortodoxo sério. Eu estou falando de pessoas salafrárias, como foi encontrado aqui na igreja de Éfeso, que diz que tem compromisso, mas é mentiroso. Que diz que é, mas não é. Muitos dizem, eu sou apóstolo, mas mente. Muitos dizem, eu sou isso, mas quando termina a Santa Ceia, vão tomar cerveja. Isso eu estou falando da igreja cristã. Isso eu estou falando quando a igreja de Éfeso está fazendo, ela está falando do povo que estava nela. Ela olhou e trouxe uma observação e ela começou a analisar e começou a não aceitar. Ela disse, no meio desses tem uns que se diz ser apóstolo, mas não são apóstolos. No meio desses tem uns que diz são luz, mas eles são treva. No meio desses tem deles que tomam a ceia, mas lá fora estão fazendo tudo errado. No meio desses era para ter homem de uma só mulher, mas eles estão tendo duas. No meio desses era para ter homens e mulher adorando só a Deus, mas eles estão adorando a Baal. E aí Éfeso disse, eu não aceito isso aqui dentro. Eu não posso aceitar. Aí aqui vamos ler o texto. O 21 de João. Mas quem pratica a verdade, escuta isso aqui. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são
perfeitas em Deus. Aí Deus está dizendo, olha, Filadelfa, tu conheces as tuas obras. E ela está dizendo, Marcelo, olha, ele conhece as minhas obras, conhece o meu trabalho, e eu tenho sido fiel, eu vou me voltar diante de Deus, para que as minhas obras, o trabalho, sejam manifestados com a luz. Então, irmão, se você trabalha para o Senhor, se você faz a obra do Senhor, não faça querendo dádiva, não faça querendo aparecer, porque João, em uma das suas pregações, João era profundo, ele era arrependeu-os, ele era, olha, Herodes, não adultera mais com a esposa do teu irmão Filipe. Isso era uma pregação de João. Ele olhava e dizia, vem o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus deu um testemunho do cara, que o cara era o maior no meio dos homens. Mas daqui a pouco ele fala em João 3:30, tá aqui, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele está dizendo, eu estou sendo aperfeiçoado, a obra dele se aperfeiçoa em mim. E quando ele diz que conhece a nossa obra, conhece o nosso trabalho, conhece a nossa paciência, ele sabe o que tu tem passado em um anonimato. Irmão, escuta isso aqui. Volta lá para Apocalipse já. Escuta isso aqui. Melhor do que fazer a obra. Fala comigo, melhor do que fazer a obra. Melhor do que fazer a obra É conhecer conhecer o dono dela. o dono dela. Para você não ganhar o mundo e no final perder a sua salvação. Ah não, mas eu estou aperreado, missionário, pastor, eu estou doido para fazer a obra, rapaz, eu estou doido para evangelizar, eu estou doido para pregar, eu estou doido para fazer isso, rapaz, eu não quero parar. Tem orado a Deus, tem lido a palavra. Não estou com tempo para isso, rapaz, você também não tem tempo para fazer a obra dele não. Se você e eu, igreja, não tiver revestido e conhecer o dono da obra, não podemos fazer a obra dele. Se a gente não tiver intimidade com o dono da obra, como podemos falar dele? Se a gente não conhece Jesus, a gente vamos falar de quem lá fora? De Genésio? Não podemos. Precisamos ter intimidade com ele. Precisamos sentar, como nós estávamos conversando ali, sentar com nossos filhos, explicar, como eu disse para o irmão Manuel, de vez em quando eu sento com o Gabriel, Glória senta com os meninos, nós conversamos, olha, vai para o teu pão diário, tem intimidade com Deus, ora, busca, se humilha, faz alguma coisa, só não perca a presença do Senhor. Só não fique sem orar, irmão. Irmão, escute isso aqui. Entre a obra e o dono da obra, eu escolho ele. Se eu ver que a obra está me sufocando, eu paro ela. Mas eu não quero parar de orar, não quero parar de buscar, não quero parar de me humilhar. Sabe por quê? Porque ele é o dono dela. E ele precisa muitas vezes nos parar e dizer, olha, tu tá tendo tempo até para a obra, tu tá auxiliando até as pessoas, tu tá fazendo tudo certinho, mas está faltando o principal. Tu não está recebendo o poder do alto. Tu não está recebendo sabedoria do alto. Tu não está recebendo revestimento do alto. Tu não está recebendo instrução do alto. Como tu vai fazer minha obra se tu não me conhece? Como tu vai falar de mim se tu não me conhece? Como tu vai dar testemunho de mim se tu não sabe quem eu sou? Jesus nos manda fazer o quê? Abra aí Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Você deixa a linhazinha no Apocalipse, para não sempre vamos voltar para lá. Atos 1. Quem pode ler para mim, voz alta? 1:8. Mas receber o poder. Pode continuar. Pode continuar. Pode continuar, Mas irmão. receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis minhas
testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Exatamente. Olha como está a minha tradução. Mas recebereis a virtude do Espírito, que é o poder do Espírito Santo. Primeiro ponto. Antes de testemunhar de Jesus, está mandando fazer o quê? Receber o poder do alto. E serem minhas testemunhas. Ele está dizendo, só tem como ser minha testemunha se primeiro receber o poder. Receber a revelação, saber quem eu sou. Ter o Espírito Santo dentro de você. Aí agora vamos para a obra. Serem minha testemunha. Em Jerusalém. Eita, aqui. O 8, né? Jerusalém. Que há de vir, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Uma promessa. Você vai receber, porque tem uma promessa que você vai receber sobre vós, e seres minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A obra ficou por onde aqui? Por último. Primeiro receba poder, para que você seja cheio. Depois você vai testemunhar de Jesus. Depois você vai sair para pregar. Ah, não. Leu 2 textos da Bíblia. Começou a pesquisar uns vídeos no YouTube. Começou a ter uns estudos. Cuidado, irmão, que o YouTube é perigoso. Tem uns estudos lá. Não é para falar com você, mas que é novo convertido. Tem uns estudos no YouTube que afasta muitos novos convertidos. Eles ensinam o novo convertido não depender de igreja para seguir a Cristo. Não precisa ter a comunhão, não precisa de pastor. Você ora em casa, adora em casa, faz as coisas em casa, fala com Jesus em casa, mas comunhão com a igreja não tem nada. Você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, que ele diz que a gente rouba. A do véu é quase assim. Aí quando você olha para essas pessoas e entra nas histórias dela, elas não são dizimistas, não são ofertantes, não tem pastor, são tudo desviadas, são igual os apóstolos que foi encontrado em Éfeso dizendo, olha, tu está reprovada. Então elas vão querer o quê? Estão igual a sinagoga de Satanás, ensinando a mentira para as pessoas. Nós estamos na onde mesmo? Sim, observe, 3 pontos. Primeiro, uma promessa, recebereis o poder, que há de vir do Espírito Santo sobre vós. Ser testemunha, começar a testemunhar de Jesus. Mas a obra vem para o terceiro. Você vai estar revestido, conhecendo Jesus, para depois você falar dele. Tem como eu falar de uma pessoa sem eu conhecer ela? Não. Eu preciso conhecer detalhes dela, sim ou não? Sim. Eu preciso me aprofundar na história dela. Eu não sou igual esse jornalista mentiroso que faz uma pesquisa com uma pessoa, mas escreve outra. Me lembro de um documentário que Silvio Santos ele deu esses dias, eu estava vendo, e ele disse, vem assim, há muitos anos ele deu esse documentário, só que eu vi esse vídeo agora. E uma repórter perguntou para ele, Silvio Santos, por que você não para dar entrevista para o repórter? Aí ele respondeu, não é que eu não pare para dar entrevista para o repórter. Eu parava, gastava tempo. Só que quando eu parava e gastava tempo com eles, falava tudo certo, que Silvio Santos é judeu, eu falava tudo certo, mas quando saía o jornal, nada que eu falei estava escrito lá. Então, eu parei de dar entrevista para eles, e quando eles vêm dar entrevista para mim, comigo, eu falo para eles, escreva o que vocês quiserem, porque nada que eu falar vocês vão escrever, só não vou compartilhar com as mentiras de vocês. E até hoje Silvio Santos não dá entrevista. Você não vê Silvio Santos dando entrevista por aí. Está entendendo? Então, é um falso testemunho. O repórter vive de miséria. E a Bíblia fala, irmão, ai
daquele por quem vem os escândalos. E tem uma tal de uma fofoca gospel do inferno aí fora. Que, irmão, que Deus tenha misericórdia dessas páginas. Que Deus tenha misericórdia dessas páginas. No lugar de orar por uma pessoa, quando ela cai, começa a meter aí comentário, as pessoas entram em depressão. Irmão, Deus, Jesus falou, se cair 7 vezes, levantarei. Aí vem essas páginas de fofoca que são igual às sinagogas e a boca de Satanás, para no lugar de ajudar, detona as pessoas. E Éfeso está dizendo, eu encontrei no meio da igreja isso. Mas foram reprovados. Éfeso estava dizendo, desse tipo eu não boto no púlpito para orar. Desse tipo eu não dou oportunidade para pregar. Desse tipo ele vai ter que se sentar, se consertar, se arrepender dos seus pecados, para primeiro Deus restaurar. Amém? Amém. Vamos voltar aqui para o texto de Apocalipse. Deixa eu abrir aqui. Oxi, quando é minha vez, no instante a hora vai se embora. Né? Olha que eu nem orei hoje. Nem orou? Não orei ainda não fez, né? Tem que explicar direito. Vamos lá. Nós estamos no 3, vamos para o 3. Do Apocalipse, viu? É capítulo 3. Não, o verso 3. Ah, verso. Nós só vamos estudar até o 7. Não, é do 2. Do 2. Vamos lá, o 3. E sofre. E sofreste. Eita. E tem paciência. E tem paciência. Sofresse e tem paciência. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansasse. Observa. Tudo que ela fazia, Marcelo. Ela trabalhava em nome do Senhor. E dizia, eu não me canso de trabalhar por esse nome. Eu não me canso de fazer a obra por esse nome. E nós temos que testemunhar qual nome? O nome de Jesus. Não é o nome do missionário. Não é o nome dos diáconos. Não é o nome dos pastores. Não. O nome do pastor não salva ninguém. A não ser o pastor dos pastores, que é Jesus. Nós somos instrumentos. Nós somos anjos da igreja, como a igreja de Éfeso. Nós somos apenas homens que obedecemos a voz, cheguemos até aqui, como vocês passou já por outros pastores, foi homens que obedeceram a voz do Senhor. Só que aqui tem um porém, que Éfeso teve um dos momentos da vida dela que ela se encontrou meio estranha. Vamos continuar o texto? Tenho, porém, contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Agora isso aqui é interessante. Ela não perdeu o primeiro amor. Perder é uma coisa. Ou não? Deixar é outra. Deixar, perder, pode ser inconsciente. Mas deixar é consciente. Ela abandonou o primeiro amor. Tipo, eu não quero mais. Não vou fazer mais. Tá tanta luta que eu não tô afim mais. Parou de evangelizar. Parou de orar. E parou de interceder por as pessoas. Parou de orar pelo novo convertido. Parou de orar pelos que vão se batizar. Parou de orar pelo o círculo de oração. Parou de orar pelos intercessores. Parou de orar pelos ministrantes. Parou de ter uma sensibilidade. Olha o que está dizendo o texto. Deixou o primeiro amor. Irmão, eu não sei como a igreja se encontra agora. Eu não sei como você se encontra agora. Se você tem perdido o seu primeiro amor, eu quero que você se lembre quem era você no início que você se converteu. Eu quero que você se lembre quem era você há alguns anos atrás, quando você veio a Cristo. Eu
Cristo. Eu quero que você se lembre, depois que você chegou a Cristo, no primeiro ano de cristianismo, quem era você? Você saía para evangelizar, você pregava, você ia nas casas, você orava pelas pessoas, mas talvez você deixou de fazer essas coisas, porque algo esfriou dentro de você. Mas eu quero te convidar hoje a acender essa chama. Quero te convidar hoje aqui a se arrepender e lembrar de onde você caiu. Lembrar de onde você deixou esse primeiro amor. Porque se você lembrar, você consegue buscar. Se você lembrar, você diz: Deus, eu lembrei de onde eu deixei. Quem já esqueceu alguma coisa em algum canto? A senhora voltou para buscar? Sim. Estava lá? Tava assim. Nossa, que eu nunca vou. Geralmente só é mais quando perde, que o cabo não encontra mais. Mas quando deixa, sempre você encontra. Agora, quando perde, quando eu falo deixar, Marcelo, é você estar dentro de casa e deixa um negócio em um canto. Aí depois você, uns dias, lembra. Ah, eu deixei tal. Alguém pergunta: rapaz, cadê aquele negócio que eu te entreguei? Tá na onde? Ah, eu deixei em tal canto. Aí você vai lá e pega. Aí Jesus, ele te pergunta hoje: cadê o talento que eu te entreguei? Na onde tu deixou? Na onde tu deixou o talento que eu te entreguei? No dia que tu veio a mim, no dia que eu te chamei, na onde tu deixou? Teve um dia que tu disse: olha, Senhor, eu quero ser injertado na videira verdadeira. Ele te injertou na videira verdadeira. Ele disse para você: você vai dar fruto, você vai perseverar, porque eu conheço as tuas obras, conheço o teu trabalho, conheço a tua paciência. Mas na onde tu deixasse o talento, na onde tu enterrasse, na onde tu escondesse esse talento, igreja? E ele te pergunta hoje: na onde está o teu primeiro amor? Você escondeu? Você guardou? Olha, o texto vai dizer, o verso 5. Deixa eu abrir aqui, porque eu fiz um rasbiscos aqui. Depois eu vou mandar no grupo para vocês. O verso 5. Primeiro ponto. Lembra-te. Está escrito como? Lembra-te. Pois de onde caíste. Ao terceiro. Primeiro é lembra-te. Segundo, da onde caíste. E o terceiro, arrepende-se. Aí vai dar continuidade para nós destrinchar. E pratica as primeiras obras. Ele está dizendo: olha, lembra-te da onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Porque ele está dizendo: você deixou de praticar há muito tempo. Você deixou de buscar há muito tempo. Talvez você era uma pessoa que gostava de orar. Talvez você era uma pessoa que gostava de ler muito a Bíblia. Talvez você era uma pessoa que gostava de jejuar. Talvez você era uma pessoa que gostava de pregar, de louvar. Talvez você era uma pessoa que gostava de evangelizar. Talvez você era uma pessoa que gostava de gastar tempo com as pessoas. Mas ele está dizendo: lembra-te da onde caíste e volta a praticar as mesmas obras. Volta, ele está dizendo: volta a esse primeiro amor. Porque Jesus está dizendo: você tem um talento e eu não tomei esse talento, você guardou. Ele só está apenas dizendo: desperta, pega de volta, agarra esse talento que está escondido. E é interessante que ele não está dizendo que tomaram, ele está dizendo que ele esqueceu. Ele deixou em algum canto. Então, quero que você faça uma análise na sua mente agora. E se lembre de onde você deixou. E começa a dizer para Deus: Deus, eu me lembrei de onde eu deixei. Não sei se foi no ano A, não sei se foi no ano B, não sei se foi no ano C, mas eu me lembrei agora. E eu quero resgatar aquilo que o Senhor colocou em minha mão.
Eu quero resgatar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Lembra, pois, de onde caíste. Oh, glória. Lembra, pois, de onde caíste. E arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aí aqui ele está dizendo para Filadélfia, Éfeso, se tu não se arrepender da onde tu caíste, eu vou tomar a igreja de você. Eu vou tirar ela das tuas mãos. Aí, quando a gente lê o livro de Ezequiel, a gente estamos vendo Ezequiel 47, onde o Senhor fala ali a profecia contra os pastores de Israel. Os pastores que estavam comendo só a gordura do povo. E um dia Deus, eu muito novo ainda na ministração, e Deus me deu uma revelação que um pastor ia cair. E ele me deu esse texto de Ezequiel 47 para eu entregar para esse pastor. E esse pastor, eu entreguei o capítulo todo na mão dele, ele rasgou na minha frente. E depois Deus mais uma vez me levanta e diz, olha, tira a soberba do teu coração, porque senão Deus vai tomar. Outra vez Deus me usou e disse, a máscara vai cair. Deus vai tirar a máscara. Outra vez Deus me usou e disse, arrepende-se, volta à primeira obra. E ele tudo isso rejeitou, e hoje Deus tomou a obra dele e deu a outro pastor. Deus, ele não brinca, igreja. Deus, ele não brinca. Ele te entregou algo e ele está dizendo, guarda, arrepende-se, lembra-se da onde caísse. E ele, senão ele vai tomar, ele vai olhar para você e vai dizer, olha, eu tanto que te avisei. Agora, no verso 6, é interessante o verso 6. Jesus traz um elogio à igreja de Éfeso. Quem pode ler para mim? Depois eu leio aqui. O 6. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Olha, Jesus olhou e disse, Éfeso, tu tem algo semelhante a mim. Tu não aceita o pecado. Tu não aceita a obra dos nicolaítas. Se lembra lá dos que se dizia ser apóstolo, mas não era? E Éfeso estava lá. Uma igreja, Marcelo, que ela é firmada na palavra, irmão Manuel, ela não come gato por lebre. Ela não come. Posso convidar o pregador que for aqui. Se ele falar uma heresia ali, nunca mais ele volta aqui. Pode ter certeza. E se eu der a oportunidade para os irmãos pregar e falar heresia lá em cima, pode saber que depois eu vou puxar na orelha. Vou corrigir. Diz, irmão, isso aí não... Se é o historiador que fala, você diz, o historiador falou. Não fale que a Bíblia falou. Então Deus, ele está dizendo para Éfeso, eu tenho alguma coisa igual a ti. Tu tem alguma coisa semelhante a mim. Tu odeia, e a palavra odiar é forte, né? Tu odeia as obras dos nicolaítas. O que eram os nicolaítas? Os hereges. Os hereges que distorciam a palavra. Eu posso dizer hoje, os nicolaítas, uma geração que está nos TikTok, Facebook, Instagram, uma geração que está no Kawaii, só prometendo coisa para o povo. É tanta promessa, mas Deus não cumpre. Porque Deus, ele só cumpre aquilo que ele promete. O que ele promete dentro da palavra dele, ele tem responsabilidade. Se ele tem promessa para você de eternidade, ele tem responsabilidade com essa eternidade. Se ele tem promessa que você comerá do melhor dessa terra, você vai comer. Mas você precisa estar no Senhor. Você precisa estar firme no Senhor.
Porque a promessa dele é para quem obedece ele, é para quem vive a palavra dele, é para quem vive os preceitos dele, é para quem é justo diante dele. Não é para qualquer um. Ele disse, olha, tu odeias ao próprio Nicolaíta, eu também. Uma das coisas que os nicolaítas defendiam também era a questão das vestes. Vestes também. Eles diziam em si, os nicolaítas eram aqueles que realmente tinham cargo dentro da igreja. Eles eram como uns diáconos. Eles diziam assim, não preciso mudar minhas vestes porque Deus ele quer só o meu coração. Eu posso ter 2 esposas, porque antigamente os profetas tinham 2 esposas. E assim por diante. Eles defendiam que Jesus, que Deus só queria o coração. Ele não quer as suas atitudes para Deus nada vale. Você pode vir para a casa do Senhor com qualquer roupa que não tem problema, porque Jesus só quer o seu coração. Você pode beber, você pode se prostituir, não tem problema, porque Jesus só quer o seu coração. Era isso que os nicolaítas defendiam. Exatamente, ele estava trazendo o mundaísmo para dentro da igreja. Só que Éfeso estava olhando e dizia, a minha regra de fé é a palavra. E quando a gente temos a regra de fé com a palavra, não tem como ser dividido com o pecado. Deixa eu ver. Se essas luzes todas se apagar, não vai ter resto. Vai? Você só vê uma sombra se tiver luz. Você lembra lá no Salmo 23, na onde o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele estava passando pelo lugar perigoso, ele era viajante, ele estava passando e esse lugar que ele passava era perigoso. Mas se tem uma sombra, é porque tem uma luz. E ele está dizendo, ainda que eu passe, a sombra da morte estiver lá, mas eu tenho um Deus que está acima de mim. E ele estava dizendo, olha, estou firmado na palavra. Não tem a obra de Nicolaíta que 2 mulheres é normal, beber e tomar santa ceia é normal, fazer divisões na igreja é normal, no lugar da comunhão, criar, como é que eu posso dizer? Agora eu esqueci. Criar doutrinas mundanas de tudo pode. Ah, não, fica tranquilo. Tu pode vir com a saia curtinha, tu pode vir com um topzinho com a roupinha cigana, pode mostrar isso aqui. Não tem esse negócio, irmão. Eu vi um vídeo esses dias que tá rolando muita polêmica a respeito dele. Deram a oportunidade para uma mulher com uma saia, eu acho que passando uns 4 dedos para chegar nas partes íntimas dela. Aí tá lá o pastor e o outro sentado. Ninguém sabia se o camarada estava olhando para o céu, olhando para a terra, ou estava direcionando para a mulher. Você está entendendo? Então, irmão, quem é errado? É ela que subiu? Ou quem aceitou? E é você está dizendo, eu não aceito. Eu não aceito. Se quiser ficar, fica. Se quiser ser transformado, vai ficar para ser transformado. Mas do jeito que veio de lá, não pode ficar aqui. Aí Deus está dizendo, eu aprovo. Isso aí, nós estamos juntos, Éfeso. Ela pode até ter deixado as obras, pode até ter abandonado, mas uma coisa ela tinha princípio, a palavra era prioridade. Talvez ela estava esquecida de fazer algumas obras, de ganhar muitas vidas, de ganhar alma, da igreja crescer, da igreja avançar, mas uma coisa ela não esqueceu, é a palavra de Deus. Uma coisa eu digo para você, querido, a palavra de Deus, ela é o ponto central da igreja. Nós estamos no verso 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso dos Deus. Aqui eu quero trazer 3 pontos nessa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vence, dar-lhe-ei o direito. Disse, é porque essa tradução aqui é ruim, deixa eu ir para aqui mesmo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um ponto. Essas paredes aqui têm ouvido? Não. Mas você tem, né? Não. A palavra está especificando para a gente, direcionando para a gente. A fé por onde? Pelo ouvir. O ouvir, aquele que crê. Você precisa crer. Então, ele está dizendo, olha, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem falado com a igreja. Vamos lá. E ao que vence, escute isso aqui. Se está dizendo ao que vence, é porque vai ter os perdedores. Não é todos que vão vencer. E aos que vencem, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está encontrado na onde? No paraíso. Árvore da vida, jardim do Éden. Adão não teve o privilégio de comer. Deus tirou de lá, porque se ele comesse, nós ia estar com pecado eterno. Deus arrancou de lá. Paraíso, o Éden. Mas agora onde é que está o paraíso? No céu, juntamente com Deus. Mas eu quero dizer para você, existem 2 grupos aqui. Se você observar, existe o primeiro grupo, aos que vencem. Mas existe o segundo grupo, os que não vencem. Ele só vai dar aos vencedores. Ele só vai dar aos que perseveram. Ele só vai dar àqueles que se voltar para o Senhor. Aqueles que viver a palavra do Senhor. Então, irmão, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Você precisa entender que como a igreja de Éfeso, ela olhou para dentro de si, ela foi encontrado erros e defeitos, mas Deus disse, eu estou lá. Eu estou lutando. E tem alguma coisa que ainda eu encontro em ti que não está errado. Todas as igrejas, irmão, escuta isso aqui. Todas as igrejas, ela tem um defeito. Encontre um perfeito. Todas as igrejas. Éfeso tinha defeito, Esmina tinha defeito, Pérgamos tinha defeito, Tiatira tinha defeito, Laodiceia tinha defeito, Filadélfia era perfeita. Aí nós vamos lá. Ah não, eu não quero participar da igreja, eu não quero participar da igreja de Éfeso. Tá bom, você quer participar de quê? Não quero participar da igreja de Éfeso, porque ela deixou o primeiro amor. Eu quero participar da igreja de Esmina. Tá bom, deixou o primeiro amor, você não quer participar. Quero participar de Esmina. Ah não, Esmina também teve suas falhas. Não, eu quero participar de Pérgamos. Ah, mas ela também teve falhas. Ah, eu quero participar de Tiatira. Não, mas ela também teve sua falha. Não, eu quero agora de Sardes. Não, ela teve sua falha. Não, agora fica bom. Filadélfia, não, ela é fiel demais. Ela é fiel demais. Não, vamos fazer assim. Eu quero Laodiceia, porque lá Deus não entra. Só fica no lado de fora. Mas não dá certo se não tem Deus. Aí toda igreja que você passar, você vai encontrar um defeito. Agora o problema está na onde? Se você vai para Éfeso, você diz, ela perdeu o primeiro amor. Talvez você indo para lá, você faça a diferença e esse primeiro amor volte. Ah não, eu não vou para Filadélfia que ela é fiel demais. Talvez você esteja precisando entrar numa igreja fiel para que você seja fiel também. Ou você é desfiel, irmão. É 2 pontos. Mas, irmão, a perfeição nós só vamos encontrar quando nós fechar os olhos e ser levado ao céu. E semelhar esse corpo imundo e ganhar um corpo glorificado e ficar e reinar com o Senhor nas nuvens e ser arrebatado, fazer parte da ceia do Senhor. Esse é o maior privilégio. Eu quero deixar uns pontos aqui para a gente finalizar agora.
Quais lições práticas aprendemos do texto hoje? Quem pode me dizer? O que você aprendeu no estudo de hoje? Paciência. Pode falar. O quê? Espírito Santo. Testemunhar. Pode falar, já. Aí foi, levantou o dedinho, glória. Você aprendeu, Marcelo, hoje? Eu aprendi na parte que, quando eu refleti, né, o que a gente fez de errado para buscar conserto. Voltar ao primeiro amor. Isso, Muito bom. primeiro amor. No versículo 1, aprendemos que Jesus está na igreja. Foi isso? Ele caminha no meio da igreja. No versículo 2, se quiser anotar isso aí, eu falo até devagarzinho. No versículo 1, aprendemos que Jesus caminha na igreja. No versículo 2, aprendemos que ele conhece as obras, o trabalho, a paciência. E ele conhece que a gente não participa com o grupo mentiroso, mas com a verdade. No capítulo 3, tem paciência, ele viu que a gente tem paciência e trabalha pelo seu nome. Observa que ele diz, olha, vocês trabalham pelo meu nome. Agora no verso 5, ele encontra um defeito. Aí aqui eu quero aplicar na gente. O que foi encontrado na gente hoje que precisa ser consertado? No verso 5 ele encontra. No verso 4, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Talvez hoje foi encontrado algo na gente. Aí no verso 5 ele diz, lembra-te, pois de onde caíste, e arrependes, e pratica as primeiras obras. No versículo 5 ele traz uma oportunidade. De quê? De lembrar da onde caíste, e lembrar e voltar, se arrepender. Então, oportunidade. Vamos lá. Agora no verso 6. Tenho, porém, isto que odeia também. Então no verso 6 ele encontrou uma qualidade. Observe que ele só encontrou uma falha, mas o resto ele vem trazendo qualidade da igreja. Tem uma boa obra, tem um bom trabalho, tem uma boa paciência. E ele só encontrou um defeito no verso 4. No verso 5 ele manda se arrepender. No verso 6 ele mostra mais uma qualidade. No verso 7 ele diz o quê? Olha, ao que vence darei da coroa da vida, da árvore da vida, que está no paraíso, na onde Deus está. Então, ou seja, só uma falha ele encontrou nossa. Eu não sei em você, mas em mim ele encontrou uma falha que eu preciso consertar. Todos nós temos uma falha que precisa se consertar. E talvez você precise refletir hoje. Um ponto que eu marquei aqui. Jesus é aquele que anda no meio da sua igreja e sonda os seus status espirituais. Ele anda no meio da igreja e nos sonda por dentro. Sabe como está a nossa vida espiritual. Segundo ponto que eu marquei aqui. Jesus quer muito mais do que trabalho para ele. Ele quer o amor por você. Ele tem um amor por você, ele só quer ver o seu trabalho para ele. Ele quer que você tenha amor com ele, tenha intimidade com ele, viva mais com ele, tenha mais tempo para ele. O ponto 3 aqui que eu deixei. Receita para voltar à primeira obra, arrependimento. Essa é a receita. Quer voltar para a primeira obra? Arrependa-se hoje.
Não deixe para amanhã, porque senão amanhã pode prolongar. E nós vamos ficando velhos e vamos tendo muito esquecimento. Você deixou hoje e você vai lembrar na onde você deixou. Amém? Amém. Peço que a igreja se coloque de pé. Vamos orar. Antes da gente orar, vamos mais uma vez aqui para memorizar menos 3 mais. Tem com ela aberta aí? No panorama. É o 2. Viu? Vamos lá. Capítulo 1. Apresentação. Capítulo 2 e 3. As 7 igrejas. Capítulo 4. Visão do trono. Capítulo 5 e 6. Os 7 selos. Capítulo 7. Os remidos no céu. Capítulo 8 e 9, as 7 trombetas. Capítulo 10, o livro. Capítulo 11, as 2 testemunhas. Capítulo 12, a mulher e o dragão. Capítulo 13, as 2 bestas, mar e terra. Capítulo 14, a colheita dos salvos. Capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira de Deus. Capítulo 17 e 18, a grande Babilônia. Capítulo 19, bordas do cordeiro. Capítulo 20, milênio e juízo final. Capítulo 21, novos céus e nova terra. Capítulo 22, conclusão do livro. Amém? Amém. Glória a Deus. Fecha teus olhos. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de poder te louvar, de poder te adorar, Senhor. Queremos agradecer, ó Deus, por esse privilégio de poder pregoar a sua palavra, de poder, Senhor, ensinar, de poder instruir o teu povo, Senhor, a lembrar, Senhor, que eles, Pai, o Senhor conhece as obras deles, o Senhor caminha no meio da igreja, o Senhor conhece as obras, o Senhor conhece o trabalho, o Senhor conhece a paciência, o Senhor, meu Deus, Ele sonda cada um de nós, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a gente possa se arrepender, que a gente possa voltar a buscar o primeiro amor, que a gente, meu Deus, possa viver a sua palavra como ela é. Pai, nessa noite, Senhor, eu te peço, Senhor, agradeço, meu Deus, por o quarto estudo, Senhor, da sua palavra, desse panorama, Senhor, de edificação para a tua igreja, Pai. Pai, agradecemos nessa noite e te pedimos, Senhor, pela vida daqueles que não podem estar aqui, Senhor, mas que para a semana, Pai, estarão aqui, Senhor, para a honra e a glória do seu santo nome. Que o seu nome seja glorificado, que o seu nome venha a ser exaltado, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja pode dizer amém? Amém. Eita, nós podemos dar melhor. A igreja pode dizer amém? Amém. Quantos guardaram algo profundo dessa mensagem? Então pega o profundo que você guardou, você não precisa nem falar. Esconde numa caixinha, bota no teu coração, esconde ele, que esse profundo pode ser o que você esqueceu lá atrás, você deixou lá atrás. Ele está dizendo: eu quero te entregar hoje de volta. A igreja pode dizer amém? Amém. Aplaude ao Senhor Jesus. Tende sua mão em forma de coxa. E o amor de Deus, e a doce consolação do Espírito Santo, e o amor do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. A igreja diz amém? Amém. Então saia assim, dá a paz do Senhor para o seu irmão.